Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os impactos ambientais do uso de solos hidromórficos na região do Cerrado. Nosso grupo é formado pelo Arthur, Gabriele, Giovana, Marcos, Paula, Paulo, Rafael e Rossano. Os solos hidromórficos são aqueles solos que encontram-se permanente ou periodicamente inundados, encharcados, que ficam localizados no entorno de rios e lagos, podendo ser gleisolos ou planossolos. Esses solos vão ter um valor ambiental muito elevado, pois juntamente com outros fatores ambientais, formam o que chamamos de veredas. Os solos hidromórficos têm como principais características sua formação por material orgânico, com acúmulo de resíduos vegetais em vários estádios de decomposição, podendo conter também material mineral. Seu clima pode variar entre frio e úmido, com vegetação de altomontana, o que favorece o acúmulo de matéria orgânica devido à redução da atividade biológica no solo. Ou tropical em regiões costeiras, onde os processos de mineralização da matéria orgânica são limitados por causa das atividades anaeróbicas. Em ambos os locais, há a presença marcante de palmeiras buritis. Além disso, costumam ser solos ácidos, com alta CTC e baixa saturação por bases. São responsáveis pela redução e oxidação do ferro e manganês em áreas inundadas em apenas algumas épocas do ano, e pelo filtro de carbono em áreas... Da formação do cerrado, o domínio morfoclimático do cerrado é composto por diferentes tipos de solos e formas de relevo, que estão relacionados tanto com a composição climática quanto a caracterização da vegetação e de seu passado geológico. Em geral, os solos do cerrado caracterizam-se pela predominância dos latossolos e pela sua acentuada acidez, originando-se de espessas camadas de sedimentos que datam no terciário. Os solos do bioma cerrado são geralmente profundos, azonados, de cor vermelha ou vermelha amarelada, porosos, permeáveis, bem drenados e, por isso, intensamente lixiviados. Em relação à formação das veredas, elas destacam-se como sistemas de drenagem superficial que ocupam os interflúvios largos dentro do domínio cerrado. De conformação depressiva e rasa, essa rede de drenagem forma pequenos vales no lençol freático, que apresentam variações de vazão ao longo do ano. Na região do Brasil Central, é típica a presença de veredas, nos vales rasos de vertentes suaves. Nas bacias dos rios Paranaíba, São Francisco dominam com um extrato arbóreo, arbustivo, representando principalmente pela palmeira arbórea buriti, no qual a gente vai falar mais ao longo da apresentação. Quanto à localização, como elas estão localizadas mais próximas aos rios e lagos, elas apresentam grande umidade e são comuns na Amazônia e no Pantanal. E por isso elas são influenciadas pelo clima e pelos fatores externos. Elas estão sujeitas à alternância natural de períodos de alagamento e secamento, que conduzem a uma formação e às características do solo. A fertilidade depende do índice de umidade, então quanto mais úmido, menos fértil ele é. Bom, para falar um pouco sobre a relevância ambiental dos solos hidromórficos, a gente já tem que saber que eles estão linkados diretamente com várias áreas de reserva ambiental, né? Então são as veredas, as nascentes de rios, áreas úmidas. E para exemplificar, tem a Lei 2.651 de 2012, e o terceiro artigo fala a respeito das áreas de veredas serem linkadas com as áreas de solos hidromórficos, né? Os solos hidromórficos são utilizados de forma fitofisionômica para poder determinar que aquela ali é uma área de vereda. Além das veredas, a gente também tem as áreas úmidas, as matas de galeria, os campos úmidos e os rebordos. É até interessante perceber que todos esses tipos de ambientes são perto um do outro, são parecidos um com o outro, e é justamente o solo hidromórfico que caracteriza essa região. É ele que possibilita a existência dessas veredas, dessas áreas úmidas, dessas matas de galeria, né? Das nascentes de rios em si, são caracterizadas pela existência desse solo hidromórfico. É ele que
que dá o sinal de que aquilo ali é uma região que deve ser preservada, né? Eu vou falar um pouco sobre recuperação, e para falar sobre recuperação, eu vou citar o projeto de recuperação de veredas no norte de Minas, que foi realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, no município de Montes Claros. Esse projeto foi desenvolvido pelo professor Flávio Pimenta, um grande opositor do uso do fogo para limpar áreas de cerrado. Por afetar espécies nativas como o buriti e o xiriri. Esse projeto usou barragens subterrâneas, que, nas palavras do professor, tem como objetivo elevar o nível freático e promover umedecimento no perfil do solo e dar condições para a regeneração de sementes. O uso desse método é inovador, e ele espera que em 3 anos esse projeto se expanda para outras regiões afetadas pelas queimadas. O projeto teve início em 2019 e em 2020 já apresentou resultados positivos, como mostra essa imagem. E aí, pessoal? Eu estou aqui na Fazenda Buriti, propriedade localizada no município de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Atrás de mim está a famosa paisagem de vereda. Essa vegetação apresenta espécies arbustivo-herbáceas e se destaca pela presença da palmeira buriti, que inclusive nomeou essa propriedade. Porém, o principal fator de formação dessa vegetação no cerrado são os solos hidromórficos, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância ambiental e os riscos da sua degradação. A principal característica desses solos são sua baixa drenagem e baixa impermeabilidade da água. Isso se dá pelo afloramento do lençol freático, que ocasiona a formação de nascentes na área, mantendo o alagamento prolongado durante todo o ano. Apesar da sua importância biológica, essas áreas sempre foram pressionadas pela atividade agropecuária, se destacando a criação bovina extensiva, cultivo do arroz irrigado e preenchimento de represas destinadas à irrigação e até para o suprimento da propriedade rural. O uso agrícola dos solos hidromórficos causa compactação pelo pisoteio animal e tráfego de máquinas, perdas intensas de sedimentos por erosão, destruição da vegetação, que inclusive protege as nascentes, e alterações físicas e químicas do solo. Os solos hidromórficos são reservas de carbono importantíssimas, pois acumulam matéria orgânica o ano todo. O alagamento evita que os micro-organismos presentes no solo decomponham esta matéria orgânica, evitando a liberação do carbono, pois quanto maior a umidade, menor será a aeração e, consequentemente, menor a atividade microbiana. Porém, a drenagem dessas águas e a utilização agrícola ocasionam a ativação do processo de decomposição e implicam no processo de perda efetiva desses solos, que desempenham um papel fundamental no bioma. Por isso, as áreas de vereda hoje são protegidas pelo Código Florestal, que delimitou que 50 metros de largura a partir do fim dos solos hidromórficos devem ser preservados.